Boa tarde, tudo Tudo bem? Boa tarde a todos. Queria começar falando sobre o aproveitamento do Fluminense. Agora que o Fluminense já venceu em casa, que eram 7 jogos seguidos, consecutivos, até antes de você chegar sem vencer, já tem um outro desafio, que é fora de casa. Só vou te passar aqui, que você não deve saber os números certinhos. O Fluminense fora de casa, nesse Campeonato Brasileiro, tem 6 jogos, 4 derrotas, 1 empate e 1 vitória. Um aproveitamento de apenas 22,2%. Superado o problema de vencer dentro de casa, pelo menos quebrar aquele tabu, queria que você falasse inicialmente o que é preciso fazer para o Fluminense começar a vencer dentro de casa. A gente sabe que um time que quer se colocar fora do Z4 tem que fazer o dever de casa, ganhar os jogos em casa, preferencialmente, e pontuar com alguma eficiência fora de casa. Esses 22,6%, apenas uma vitória em 6 jogos, como pode ser superado a partir desse jogo fora de casa contra o Atlético? Certo. Primeiramente, né, a gente está feliz pelo que a gente fez no último jogo. Os paradigmas estão aí para serem quebrados. A gente conseguiu, né, reverter aquilo que a gente não estava conseguindo também fazer na nossa casa. A gente conseguiu uma boa vitória contra um adversário muito difícil. E agora, novamente, né, o Atlético Mineiro está muito bem, é muito forte dentro de casa, mas a gente tem que focar e acreditar no nosso trabalho. A gente vem trabalhando muito. Às vezes as pessoas não veem o que se passa aqui dentro. Eu acredito muito no nosso grupo. A gente tem que continuar numa crescente, que a gente vem fazendo isso nos últimos jogos. A gente já vinha de uma boa vitória contra o Peñarol e, no meu ponto de vista, a gente ainda evoluiu contra o Inter, que é um adversário muito difícil, e a gente tem que seguir nessa crescente. A gente tem que focar naquilo que a gente está fazendo, que está dando certo, corrigir, né, aquilo que precisa ser corrigido, né, e entrar focado como se fosse uma decisão, independente de jogar em casa ou fora de casa. A gente precisa, sim, buscar bons resultados fora de casa também. A gente está ciente disso, a gente sabe que o nosso grupo merece, o Fluminense merece muito mais do que onde a gente se encontra hoje, e a gente está buscando isso. A gente tem que fazer desse jogo como se fosse uma decisão, ter a mesma mentalidade que a gente teve nos últimos jogos, para conseguir, se Deus quiser, mais 3 pontos, que vai ser muito importante. Queria que você falasse da característica do adversário. O Atlético está em 4º lugar no Z4, no G4, né? Vem de vitória no Clássico contra o rival, o Cruzeiro. Que característica tem esse time do Atlético? E é só ainda em relação à primeira pergunta, qual é a maior dificuldade de se jogar fora de casa? Como tem que se superar isso? Bom, o Atlético Mineiro é um time muito forte dentro da sua casa, né? Naquilo que eu tenho que focar, principalmente em relação ao ataque, né, do Atlético, é um time muito perigoso, tem excelentes jogadores que finalizam muito bem, né? Tem que estar tanto o Ricardo Oliveira como os jogadores do meio-campo também. Tem também uma boa bola parada, né? Joguei junto com o Hever, então a gente tem que estar atento a isso também, a cada detalhe. Mas principalmente não esperar do adversário, mas sim a gente ter iniciativa, a gente tem que estar focado naquilo que a gente faz, o nosso trabalho, e estar 100% ligado nos 90 minutos para que a gente não venha a ser surpreendido, né? E em relação à primeira pergunta, desculpa. Certo. Bom, eu acredito que para todas as equipes, né, é mais difícil pontuar fora de casa, né, ainda mais se tratando do Atlético Mineiro, é um time muito forte. Mas a gente tem que entrar com essa mentalidade. Eu acho que o principal é o nosso foco, é a nossa disposição em pagar o preço pela vitória. E é aquilo que a gente tem feito nos últimos jogos, até a gente conseguir uma vitória, né, muito importante contra o Peñarol, né? É um outro campeonato, mas é o líder do campeonato uruguaio, uma equipe de muita tradição, de muitos títulos, e a gente conseguiu uma vitória importante. A gente tem que se basear nisso também e entrar focado, fazer desse jogo como se fosse uma decisão. Eu acho que esse é o caminho. Muriel, aqui ao lado, tudo bem? Boa tarde. Boa tarde.
Muriel, o que você poderia falar a respeito, né, de um jogador que chegou ao Fluminense há 6 meses, sei que você chegou há pouco tempo, mas vem tendo uma crescente como titular do time, que é o Paulo Henrique Ganso. Qual é a importância que você vê no Ganso para essa retomada do Fluminense pelas vitórias, tanto no Campeonato Brasileiro como na campanha da Sul-Americana? É um jogador, né, fundamental para o nosso time, né, eu fico muito feliz de ter a oportunidade de jogar junto com ele. É um craque e vem crescendo, acho que isso é muito importante. Comprou a ideia, né, do Diniz, como toda a equipe, vem se dedicando muito, não só com a bola no pé, mas também sem a bola, na marcação. É um jogador fundamental para a nossa equipe e que tem essa mentalidade vencedora que todos nós estamos tendo. Eu acho que é muito importante e, assim como ele tem feito a diferença. Se cada um fizer a sua parte, eu acredito que a gente vai conseguir grandes coisas. Muriel, os 2 últimos jogos do Fluminense no Campeonato Brasileiro, em casa, foi contra o São Paulo e diante do Internacional. O gol do Reinaldo aconteceu, você era o goleiro titular naquela partida. E no último final de semana, diante do Inter, também teve o gol do rebote do Rafael Sobis. E muitas pessoas questionam que você falhou em ambos os gols. O que você tem a responder sobre isso? Bom, na minha opinião, primeiro o gol do São Paulo, eu acredito que eu poderia ter feito melhor. É um chute de longa distância, mas apesar é um chute muito difícil, que a bola muda bastante a trajetória. É um lance que o nosso time não conseguiu encurtar e eu acabo não consigo ver a saída da bola, dificulta um pouco, e aí no final ela balançou, eu acabei indo para o lado direito e ela acabou voltando para o meio. Tem que tentar segurar ao máximo quando é uma bola que muda assim a trajetória, para tentar estar o mais equilibrado possível. Em relação ao gol do Inter, eu acho que não tinha muito o que fazer, porque muitas pessoas podem até falar, talvez, né, em relação a botar a bola para o meio, mas ali é uma bola que ele está muito perto, que é muito difícil pegar firme aquela bola, não tem como direcionar para fora, porque é um lance cruzado, então eu estou com o corpo inclinado em direção à bola. Ali tem que tentar direcionar o máximo para fora, tentar tirar do time deles. Infelizmente caiu na bola no pé do jogador do Inter e acabou dando gol. A gente trabalha muito para que isso não aconteça, mas eu acho que eu tenho que focar também. Eu estou há 4 jogos aqui, 1 mês de trabalho. Estou trabalhando bastante para fazer a diferença. Algumas vezes a gente não vai conseguir, mas a gente não pode deixar que isso venha a bater. Eu acho que eu pude ajudar o time em outras oportunidades também. Muriel, agora aqui do seu lado esquerdo. Falando um pouquinho dessas suas atuações, você mesmo falou, não, você jogou já 4 jogos, mas você tem um aproveitamento de 75%, né? São 3 vitórias e 1 derrota. E eu me recordo bem que na sua entrevista de apresentação você falou que você tinha umas características de força, velocidade, de reflexo. Queria que você comentasse também naquele chute que você pegou de fora da área do Inter, uma ponte realmente espetacular, cinematográfica, e também da cabeçada. Como é que está esse seu entrosamento com a defesa ali? Já está começando a entender como é que os zagueiros se posicionam? Quem é que está te ajudando? Como é que está funcionando esse teu dia a dia hoje já aqui no Fluminense? Sim, eu acho que é muito importante, né, isso, a gente ir crescendo. Eu acho que é isso que a gente precisa. A cada jogo que está passando, eu me sinto ainda melhor. Quando eu estreiei, né, eu estava desde maio praticamente sem jogar. Então, já entrei em jogos decisivos. Isso tem um certo grau de dificuldade, mas a gente trabalha a vida inteira para isso. Eu fico muito feliz em ter essa oportunidade. Fico feliz de ter ajudado ali. Realmente foi uma bola muito difícil, a longa distância, né, mas o zagueiro do Inter pegou um belo chute, pude estar bem posicionado e direcionar bem a bola, fazer a defesa. Em relação ao entrosamento, acho que foi muito rápido, né? A gente está se entendendo muito bem ali lá atrás, tanto com o Digão, com o Nino e os outros jogadores também, tanto para defender quanto para sair jogando. Em relação a cruzamentos, bolas paradas, cada um tem a sua característica, a gente vai conversando, a gente vai se entendendo, a gente vai vendo, né, o potencial, né, e o ponto forte de cada um. E isso eu tenho certeza que a gente vai crescer ainda mais, a gente tem que continuar nesse caminho, nesse foco, que a gente vai conseguir grandes coisas. E a gente percebeu também que o Diniz está promovendo uma versatilidade. Aliás, foi essa palavra muito utilizada na saída do jogo contra o Inter, né? O Danielzinho falou com a gente que o Diniz estava cobrando essa versatilidade nas jogadas, de aprofundar mais a bola.
E a gente percebe que você ali também está tendo mais liberdade de procurar um jogador mais na intermediária, talvez até você buscou o Pedro por algumas vezes no jogo contra o Inter, para que ele fizesse o pivô. É a orientação do Diniz, também vem da sua característica, está com alguma dificuldade de sair jogando? Conta para a gente, não vai contar para ninguém não, está com alguma dificuldade de sair jogando, alguma coisa assim, não? O Diniz está me deixando bastante à vontade. O que ele cobra, o que ele pede no jogo não é nada diferente daquilo que a gente faz nos treinos. Ele dá todas as ferramentas, né, todas as condições para que a gente venha executar no jogo, mas ele diz para mim que eu estou chegando agora, para eu ter calma, para eu agir com responsabilidade e para eu tomar decisão, aquilo que eu tiver que fazer na hora, para eu fazer. Mas a cada dia, né, a gente vem treinando, até algumas vezes os treinamentos ele coloca a gente para jogar na linha também, para ir entendendo a mecânica, a movimentação. Isso é muito importante e eu tenho certeza que cada vez mais eu vou me encaixar no perfil, né, que o Diniz gosta, mas ele está me dando bastante confiança, me deixando bastante tranquilo para tomar a decisão lá na hora. Muriel, tudo bem? Tudo bem. Até sobre isso que você falou, né, a gente viu hoje você atuando na linha. E eu queria saber se para você é muito diferente, por exemplo, que a gente vê em outros clubes, às vezes o rachão, quando o goleiro vai para a linha, que é mais a diversão, mais aquela coisa para descontrair um pouco. E a gente sabe que o Diniz exige que os goleiros saibam sair jogando, né? É diferente quando você participa de entre aspas, um rachão na linha com o Fernando Diniz do que nos outros clubes que você passou? Bom, eu acho que ali ele não coloca nada como peso, ele coloca ali para jogar, para se soltar, porque até quando a gente está no gol, a gente tem a responsabilidade, né, que a gente é o guardião, né, do objetivo do adversário. Então, às vezes, ali acaba se soltando mais, é mais tranquilo. E eu acredito que cada vez mais eu vou me sentir à vontade ali e tenho me sentindo. Acho que até no jogo, bastante vezes eu consegui sair jogando. Acho que isso é importante também. Eu tenho certeza que eu vou crescer ainda mais. Só um exercício assim de criatividade. A gente tem as imagens, porque você até falou que vocês trabalham muito, mas a gente às vezes não consegue ver, né? E hoje a gente conseguiu ver um pouquinho ali. E sabe que nos programas esportivos, quando as imagens estão aparecendo, tem uma legendazinha embaixo ali, né? Se você pudesse escolher a legenda que você colocaria pro seu treino hoje ali com bola. Bom, o Muriel joga na linha e faz gols, né? Acho que não sei se vocês pegaram ali também, mas até consegui fazer alguns golzinhos ali, mas importante participar, poder correr bastante, marquei, né? Acho mais o centroavante estilo argentino, né? Boa, deixa eu só fazer uma última pergunta da minha parte. Você falou também no começo sobre quebrar paradigmas, né? E a gente, desde 18 de maio, eu acho que vocês tinham que responder aquela pergunta de por que não vence no Brasileiro? Por que consegue vencer na Sul-Americana e não vence no Brasileiro? E agora vocês conseguiram quebrar isso, mas ainda tem essa questão de não conseguir terminar uma partida sem sofrer gols no Brasileiro, né? Apenas uma em 13, naquele clássico contra o Flamengo, o empate em 0-0. E aí eu acho que é uma situação que você está muito mais envolvido, né? Essa questão ali da defesa não sofrer gols. Até que ponto isso incomoda um pouquinho, né, vocês? E também você acha que é uma questão de detalhe mesmo? O que falta assim para conseguir sair sem levar esse gol? Bom, eu acredito, analisando os últimos jogos, que a gente está caminhando para isso, né? A gente pegou adversários muito difíceis e sofremos alguns ataques e conseguimos neutralizar bem. Infelizmente, até alguns jogos a gente acabou sofrendo gol nos minutos finais. A gente tem que manter o mesmo nível de concentração do início ao fim. Eu, como goleiro, eu tenho raiva, né, de tomar gol, não deixo nem meus filhos, quando a gente está brincando, fazer gol. Mas eu acho que tem muito a ver com a mentalidade e a gente vem buscando isso. O Diniz tem falado bastante com a gente para a gente criar essa identidade também, porque às vezes se separa, né, o setor defensivo e o ofensivo, mas tem que entender que faz parte todo mundo do mesmo time, né? Assim como eu sou cobrado para jogar também, eu acabo sendo o primeiro jogador de ataque do nosso time para defender, né? Todos também fazem parte desse sistema e o time está muito, né, focado nisso. A gente tem buscado, tem trabalhado e eu tenho certeza que a gente vai conseguir esse objetivo também. A gente já conseguiu, né, mudar um paradigma que foi vencer, né, depois de 7 jogos sem vencer, e a gente está caminhando para isso também e a gente vai seguir forte, cada vez mais buscando fazer o Fluminense crescer. Boa tarde, Muriel. Boa tarde. Fala um pouco desse reencontro seu com o Inter, um clube que você passou muitos anos lá, foi formado lá. Como é que foi a sua sensação ali de reencontrar o Inter? Chegou a ver alguém que trabalhava na época que você estava lá? Sim. Tem bastante gente que eu trabalhei, principalmente os funcionários, né? Acho que o staff é todo o mesmo. É especial, né? Porque
É um clube que eu entrei com 13 anos e saí de lá com 30, passei mais da metade da minha vida lá. Um clube que eu fui muito feliz, que eu aprendi várias das coisas, né, que eu sei hoje como profissional. Entrei um menino e saí de lá homem, fiz muitos amigos, né, amigos que eu levo até hoje. Fiquei muito feliz de reencontrar eles. Mas isso tudo antes do jogo, né, nem dá muito tempo para pensar, a gente pensa mais depois. Estava muito focado, né, em fazer um bom jogo e a gente conseguir a vitória, que era o mais importante. Mas fiquei muito feliz de reencontrar muitos amigos. E fala também um pouco da sua relação com o Agenor. Vocês se formaram juntos lá no Inter, né? E chegou aqui, ele já estava aqui e você acabou ganhando a vaga dele. Como é que... E vocês são bem próximos, né? No desembarque do jogo lá no Uruguai, vocês chegaram juntos. Como é que é essa relação de amizade e disputa de posição? Cara, acho que os goleiros acabam lidando, né, com isso. Acho que os maiores amigos que eu tenho no futebol, né, acabam sendo os goleiros, que a gente acaba sempre treinando junto. O Agenor é um amigo há mais de 10 anos, a gente jogou junto nas categorias de base, no profissional do Inter. Acho que a gente nem foca nisso de que a posição tem um dono, assim, a gente trabalha todo mundo, dá o seu máximo para que aquele que jogar, né, aquele que está jogando está representando todos os outros também. E a gente tem esse sentimento. Eu passei com isso também com o meu irmão, né? Eu tive que disputar a posição com ele e o Agenor também estava com a gente lá. Então a gente tem uma amizade muito grande, né? Acho que no dia que eu cheguei aqui, o Agenor me deu todo o suporte. Até na primeira semana ele me deu carona aqui nos treinos. Já me mostrou onde dá para comprar aquela costela, né? Para fazer um churrasco também, que é importante, né? Para os gaúchos. A gente toma um chimarrão aí direto, é um grande amigo e a gente está muito focado em trabalhar, em crescer e isso é bom para todos. E bom também começar uma semana fora da zona do rebaixamento, né? Que importância tem isso no dia a dia para vocês? É importante porque não é o lugar que o Fluminense merece ficar. A gente estava muito empenhado, né, para sair dessa situação. Até a gente vinha fazendo bons jogos, mas os resultados não estavam vindo. A gente tem muita convicção, a gente acredita muito no nosso trabalho, no nosso potencial. Só que o futebol, né, a gente precisa de resultados, mas quanto melhor a gente joga, mais perto a gente está de vencer. A gente está muito feliz, né, que a gente conseguiu essa vitória, mas a gente não está acomodado com isso, a gente quer muito mais. Então, a gente vai ter uma semana toda de trabalho pela frente, né? A gente estava nas últimas semanas a gente teve jogos praticamente no meio e no final de semana. Então, a gente vai poder trabalhar muito forte durante essa semana, já muito focado, para que a gente não pare por aqui, que a gente possa conseguir uma boa sequência de resultados e começa, né, focando no próximo jogo como mais importante, como uma decisão. Por duas vezes nas outras respostas você falou de grandes coisas, né, neste ano. E é uma equipe que está disputando o título da Sul-Americana, está numa posição incômoda aí, embora tenha saído da zona do rebaixamento. E para você, o que são essas grandes coisas? O objetivo, assim, o que dá para conquistar com o Fluminense? Bom, olhando hoje na tabela, né, a gente está mais na parte de baixo, mas o campeonato é muito longo. Eu acredito muito nesse clube, nesse time. A gente tem muito potencial e grandes coisas para mim é chegar na parte de cima da tabela, mas a gente tem que estar focado no próximo passo. Não adianta ficar sonhando, ficar planejando daqui a 3, 4 meses. A gente tem que focar no hoje, naquilo que está ao nosso alcance. Então, o nosso foco principal agora é o próximo jogo, para que a gente possa conseguir nesse embalo de vitórias aí, se Deus quiser. Muriel, para finalizar aqui da minha parte, queria que você comentasse, você já está aqui há um certo tempo no Flu, né? O que você encontrou aqui, como é que foi o ambiente, como é que é trabalhar com o Fernando Diniz, como é que é trabalhar com essa molecada, né? Você tem muita gente jovem trabalhando nesse contexto todo. Como é que é o dia a dia do Tricolor? Cara, foi incrível. Em poucas semanas eu já me sinto em casa aqui, fui muito bem recebido por todos os jogadores, a comissão técnica, a direção, os torcedores, desde o início, passando bastante mensagens de apoio. E é um lugar que eu estou muito feliz, tanto eu quanto a minha família. Eu acho que isso
por isso esse grupo merece, né, estar mais acima. A gente trabalha muito, o clube passou por alguns períodos de dificuldade e todos permaneceram firmes, fortes, trabalhando, dando o seu máximo. Então, agora que a gente está começando a colher bons resultados, eu tenho certeza que isso vai dar ainda mais confiança, credibilidade para que a gente possa continuar forte aí no nosso objetivo.